A realidade bíblica do cuidado com o corpo. Lição de número 6 da nossa EBD, Sala dos Jovens, onde estamos estudando as lições da CPAD no segundo trimestre do ano de 2024. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o irmão Edval Filho, estou como professor há 9 anos, para a glória de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. E o nosso propósito aqui é justamente esse, contribuir, colaborar para o teu crescimento espiritual. Então, se esse assunto é interessante para você, vem comigo, porque essa lição de hoje está maravilhosa, vai ser uma lição bem objetiva, por isso eu te convido a ficar até o final desse vídeo, porque depois desse vídeo eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas aí para você na sua jornada, na sua caminhada cristã. Antes da gente começar a aula, quero agradecer a todos os irmãos, todas as irmãs que têm participado, que têm comentado. Vocês não sabem o quanto eu estou grato, o quanto eu estou feliz por cada feedback que eu tenho recebido de vocês. Que Deus abençoe, continue abençoando todos vocês para a glória do nome do Senhor. O texto principal da nossa lição de hoje, lição 6 do dia 12 de maio de 2024, que é o Dia das Mães, né? O dia 12 de maio. Na lição dos adultos eu fiz a homenagem a todas as mamães, mas eu quero nesse vídeo aqui também parabenizar a todas vocês, que Deus abençoe e continue dando força, graça, sabedoria, vigor, saúde, tá certo? Que Deus abençoe poderosamente a vida de todas vocês. E o Dia das Mães, como eu disse no vídeo dos adultos, não é apenas no dia 12. Todo dia é para ser comemorado o Dia das Mães, porque vocês merecem, tá bom? Deus abençoe poderosamente. O nosso texto principal se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que nos diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber segundo o que tivermos feito com o corpo, seja bem ou seja mal. O resumo da lição: é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Somos templo e habitação do Espírito Santo. Então precisamos cuidar do nosso corpo diariamente. O texto bíblico em sala está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12 ao versículo 16. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Glória a Deus. Então, estaremos estudando sobre essa questão do cuidado com o corpo, sobre a questão da sexualidade. Então, essa lição está maravilhosa. Mas antes da gente começar aqui na introdução da lição, eu já quero te convidar, meu irmão, você curtir esse vídeo. Isso é muito importante. Curte aí, deixa aí, ó, tua curtida, ou é desse lado, ou é desse lado. Tem um botãozinho assim, você vai curtir. E se você está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, porque semanalmente eu estarei trazendo aqui os nossos conteúdos da Escola Bíblica Dominical. Beleza? Na introdução ele diz assim, ó, o que a fé cristã, inspirada na Bíblia, fala acerca da sexualidade humana, o que Deus preparou para que não abusássemos de nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado. É o que veremos nesta lição. Beleza? O ponto 1, Deus nos criou seres sexuais. Aí ele vai dividir aqui em 3 subtópicos, como é de costume das lições. O subtópico 1 vai nos falar sobre a criação divina. O 2 vai falar somente 2 sexos. E o 3, o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. No ponto 1, a criação divina, ele vai justamente abordar conosco que Deus criou homem e mulher. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então ele vai abordar
essa temática, né? Note que a decisão divina de fazer somente 2 sexos foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer o mandamento divino de quê? De dominar a terra e povoar a terra. E de se realizar e se reproduzir por meio do ato sexual. Então, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, para que a gente viesse dominar os animais e dominar a terra. Não dominar o outro, mas dominar os animais, dominar a terra, dominar os peixes, dominar as aves, enfim. O segundo subtópico ele vai falar de somente 2 sexos. A ciência comprova que o nosso sexo é determinado, olha que interessante isso aqui, ó, que o nosso sexo é determinado antes mesmo do nascimento e que se nasce homem, se nasce mulher, não sendo, portanto, compatível bíblica e cientificamente o pensamento de que a pessoa se torna homem ou mulher por uma questão de escolha ou de insatisfação com o seu sexo biológico. Aqui já quebra algumas ideologias, biblicamente, cientificamente, onde vai cientificamente ser comprovado que as mulheres, né, receberam cromossomos XX e o homem cromossomos XY. Não tem outra possibilidade. E aqui já quebra cientificamente e biblicamente essa questão de outros sexos, né? Que a gente vai no decorrer da lição perceber e entender um pouco mais sobre isso. Mas Deus criou 2, o homem e a mulher. A criação de Deus, a criação divina foi essa. O que passar disso já não é de Deus, já não é da parte do Senhor. O terceiro ponto, o pecado de Adão e Eva não foi o relacionamento sexual. A palavra de Deus é bem clara, mostrando que Satanás não tentou o casal nessa área. A tentação de Satanás com a mulher não foi na área sexual. E é interessante isso porque foi na área de querer mostrar para ela, para Eva no caso, que ela seria igual a Deus, né, se ela provasse do fruto. Então ele diz aqui, e sim que despertou o desejo neles de serem como Deus. Então, a tentação de Satanás a Eva foi para mostrar para ela que ela poderia ser como Deus. E não foi na área sexual. A tentação não foi na área sexual. O sexo não tornou os humanos pecadores, e sim o ato de se esquecerem de Deus e desobedecê-los. Então, para fechar esse ponto 3, como eu falei que a gente vai ser muito objetivo, mas a gente vai ser objetivo e preciso nas informações aqui dessa nossa lição 6. Como crentes, não aceitamos tal orientação, pois são contrárias às Escrituras Sagradas, nosso manual de fé e prática. O cristão deve se posicionar contrário a tudo aquilo que tenta desconstruir os princípios bíblicos. Posicionamento cristão não é você brigar, discutir, estar em contendas, não. É você se posicionar, ter a sua postura ali como cristão, dizer, não, biblicamente eu não concordo e a minha fé é assim, enfim. Então, não vá questionar, não vá discutir, simplesmente se posicione como um cristão, como um servo do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque ele fala aqui justamente sobre a questão de vários gêneros, né? Só para a gente abordar aqui. Para alguns sexólogos, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela identifica-se por qual gênero sente atração sexual. A saber, aí entra aqui os gêneros. Heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto, que é justamente o desejo do homem para com a mulher, e o desejo da mulher para com o homem, que esse é o que Deus fez, né? Homossexual, quando a atração é pelo mesmo sexo, pelo mesmo gênero. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. Assexual, quando inexiste atração por gênero algum, a pessoa não tem atração por nenhum gênero. E pansexual, quando a atração não depende de gênero. Então, essas questões que nós, como servos do Senhor, pela palavra do Senhor, nós entendemos que não está de acordo com a Bíblia. Deus criou o homem, a mulher,
para que eles tivessem esse desejo um pelo outro, pelo seu sexo oposto, né? Que é o heterossexual. O segundo tópico ele vai nos dizer os perigos do mau uso do corpo e da sexualidade. Aí ele vai falar sobre a prostituição, sobre o aborto e sobre formas distorcidas de sexualidade. A prostituição. A palavra de Deus nos faz sérias advertências contra a prostituição. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus. Isso era comum entre eles. E depois passou a ser comum entre os hebreus também, infelizmente, fazendo com que eles se distanciassem de Deus, né? Desobedecesse a Deus e errasse o alvo, né? Que é o pecado, é errar o alvo. Aí lá no finalzinho ele vai dizer assim, ó, os coríntios viviam em uma cultura bastante erotizada e precisavam entender que o antigo comportamento sexual promíscuo não seria aceito por Deus. Aí aqui ele vai trazer o relato do Antigo Testamento, que o povo hebreu, infelizmente, caiu nesse pecado da prostituição, e um relato do Novo Testamento, que é a igreja de Corinto, né, uma igreja que tinha esses problemas, que precisaria mudar esses problemas, é tanto que o apóstolo Paulo, ele traz muito ensinamento para os irmãos em Corinto, e ele traz esses dois relatos aqui, que é algo que é errar o alvo. Prostituição não agrada a Deus, não é da vontade do Senhor. E o segundo ponto, ele vai falar, em nossos dias é possível ver o quanto o pecado tem destruído o pensamento a respeito da vida humana. Pois há pessoas que lutam pelos direitos de preservação dos animais, que isso é lícito, e ao mesmo tempo colocam seus nomes em listas de apoio ao aborto. Ou seja, é um negócio muito esquisito, né? Você trabalha na luta pela vida dos animais, mas trabalha pela luta contra a vida das pessoas, ali na sua gestação. Então, isso é também um pecado, né? Felizmente, a gente vê aí no meio político muitos parlamentares trabalhando fervorosamente, dedicadamente, para colocar leis a favor disso, né? E eu não quero entrar nesse mérito político, mas quando for necessário falar, eu vou falar sobre isso. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual foi o teu senador que você votou nas últimas eleições? O seu deputado federal, o seu deputado estadual? Estamos próximos aí de eleições municipais. Nós, como servo do Senhor, como cristão, é um assunto bem polêmico, né? Mas, como eu estou falando, quando for necessário, eu vou trazer aqui para que a gente possa debater, conversar, dialogar sobre esse assunto, porque é muito importante, irmãos. Eu costumo sempre assistir vídeos no Senado, na Câmara, e a gente vê como o negócio é sério, o negócio é pesado, como tem parlamentares que fazem de tudo para colocar leis contra a vida, leis contra os cristãos, leis contra o povo de Deus. Claro, nós sabemos que nós vamos viver momentos difíceis, né? Como a própria palavra do Senhor vai dizer que nós seremos perseguidos, seremos caluniados, enfim. Mas nós precisamos nos posicionar, como a gente viu no ponto anterior. Nós precisamos ter esse posicionamento de servo de Deus, de cristão, para que nós possamos seguir a nossa vida para glorificando a Deus, exaltando o Senhor. O terceiro ponto, ele vai falar de formas distorcidas de sexualidade. Todo ser humano nasce homem ou mulher. E a própria biologia comprova essa ação divina que exclui a possibilidade de uma pessoa nascer no corpo errado. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro, tal pensamento vai contra a biologia e contra a palavra de Deus. Em nossos dias, tem se percebido o abuso da grande mídia em veicular e induzir cada vez mais a erotização e a libertinagem. A sensualidade do corpo humano é explorada nos filmes, novelas, artes, músicas e literaturas, dentre outros meios. O objetivo é de sedução e estímulo da sexualidade e das suas práticas sexuais ilícitas. Então, a grande mídia, né, como é bem falado, faz de tudo para erotizar as nossas crianças, os nossos jovens, faz de tudo, com filmes, artes, né, chamam de artes, coisas bizarras, coisas absurdas,
chamam de artes, mas é uma artimanha do adversário para tentar colocar isso na mente, no pensamento das pessoas, erotizando, sensualizando. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, ter muita atenção e volto a dizer, precisamos nos posicionar como servo de Deus, como um cristão, não estar brigando com ninguém, mas ter posicionamento de servo do Senhor e não concordar com certas situações. O terceiro tópico, ele vai nos falar sobre o fim da sexualidade humana. O ponto 1, a glorificação. O ponto 2, o destino eterno dos que rejeitaram a Cristo. No ponto 1 ele diz assim, na eternidade, homens e mulheres não terão a sua sexualidade, pois não precisarão dela. Na eternidade não vai ser preciso a sexualidade. Deus determinou que o corpo glorificado não tenha traços distintivos de sexualidade humana, pois na eternidade isso não será necessário. O ponto 2, o destino eterno dos que rejeitaram a Cristo. Da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, cujos corpos serão transformados e glorificados, os que não receberam a Jesus nem foram salvos serão ressuscitados, mas para a vergonha eterna. Na ordem das duas ressurreições, a primeira será a ressurreição dos salvos em Cristo e os santos do Antigo Testamento que, pela fé, esperaram a salvação de Deus. Mas para os ímpios ressuscitados não haverá um corpo glorificado, mas um corpo destinado a ficar no lago de fogo por todo sempre. Apocalipse 2,15. O que fazemos nesta curta vida determinará o nosso destino eterno. Glória a Deus. Então, queridos, a gente precisa cuidar do nosso corpo. Ele falou muito aqui sobre a questão da prostituição, da sexualidade, mas eu queria fazer aqui um parênteses e dizer da importância da gente fazer uma atividade física, da gente procurar se alimentar bem. A gente precisa ter muito cuidado, querido, com algumas alimentações que geram problemas de saúde para a nossa vida. E uma delas é o refrigerante. Eu, para a glória de Deus, já está com quase 3 anos que eu não tomo mais refrigerante, não sinto nem o mínimo de vontade de tomar. E é um dos alimentos que é mais prejudicial para a nossa saúde. Então, se a gente está falando de cuidar do corpo, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa cuidar fazer uma atividade física, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. Então, isso é assunto muito importante também para a gente debater em sala de aula, que num vídeo que fica mais complexo a gente falar sobre isso, mas em sala de aula, onde tem a participação dos alunos, isso é muito importante você, professor, debater sobre esses assuntos, fazer pergunta aos seus alunos, enfim, isso é algo extraordinário. Então, como eu prometi, essa lição é uma lição bem resumida, bem objetiva, para que você possa apenas aí entender um pouco sobre essa questão. E se você é professor, você deseja ser professor, mas se preparar aí para que você possa utilizar em sala de aula, beleza? Na conclusão ele diz assim, a sexualidade humana foi planejada por Deus e isso é uma bênção, mas também um desafio, pois é preciso que cuidemos do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de outras práticas que podem nos levar à perdição eterna. Próxima semana estaremos estudando a lição 7, a realidade bíblica do casamento. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para você não perder essa lição e não perder as demais lições que toda semana a gente posta aqui no canal. Quero dizer para você que porventura é líder de jovem ou você que deseja ser líder de jovem, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o meu e-book, está num valor assim simbólico, só para que eu possa conseguir valores para investir aqui no canal. Eu perdi o meu notebook, infelizmente deu problema, mas em nome de Jesus eu vou conseguir adquirir um novo notebook para voltar com as lições como era antes. E você vai lá, adquire o seu e-book para que você possa ser abençoado e abençoar aqui o canal. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Fica com essa lição 6 dos adultos, que está uma bênção maravilhosa. Foi uma das melhores lições até hoje aqui no canal, eu considero. Assiste lá e continua crescendo com a gente. Um abraço, tamo junto, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Tamo junto.